Palmeiras e Botafogo farão um jogo de 73 milhões de reais, valendo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre uma facção criminosa presente no Corinthians, no Água Santa e também no São Paulo. Interrogação. Preciso te atualizar sobre a situação física de Paulinho. O atacante do Palmeiras admitiu viver muitas dores e problemas. Quero contar também sobre o caminho do Flamengo no Mundial de Clubes. Romarinho pode mesmo pintar no Santos? As últimas no mercado, Thiago Mendes especulado no Vasco da Gama, multa milionária a favor do Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para esta terça-feira é uma múltipla com 3 jogos. Preciso que o jogo entre Boca Juniors e Auckland tenha pelo menos 5 gols. Preciso da vitória do Bayern de Munique ou do empate contra o Benfica. E preciso da vitória do Chelsea contra o Esperance. Se esses 3 resultados bem naturais acontecerem, meus R$100 se transformam em R$238. Para fazer sua fezinha exatamente nessa aposta, é bem simples, estou deixando um link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro e o bilhete já aparece para você apostar o valor que quiser. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Hernan Crespo. O novo técnico do São Paulo, que será apresentado nas próximas horas, desembarcou na noite dessa segunda-feira em São Paulo e conversou com a imprensa. Ele disse, abre aspas, estou feliz de voltar, feliz de estar aqui para continuar uma história que acabou cedo demais. Teremos ainda mais tempo para novos capítulos. Estou bastante feliz. Fecha aspas. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que terá direito a uma multa milionária se o Grêmio decidir utilizar o lateral esquerdo Marlon no confronto entre os dois times em jogo marcado para o dia 13 de julho pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só para te explicar, o Marlon pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Grêmio. E há uma multa de R$1,5 milhão em caso de utilização do atleta no jogo contra o Cruzeiro. Importante contar também que essa multa só deixa de existir se o Grêmio exercer o direito de compra antes da partida ser realizada. Essa opção de compra está prevista no contrato de empréstimo em €3,5 milhões ou 22.300.000. Já posso contar para vocês que apesar da vontade de ficar com o jogador, hoje o Grêmio não tem capacidade para fazer um investimento por esse momento. Importante lembrar também que esse contrato de empréstimo prevê a obrigação de compra se o Marlon disputar pelo menos 25 partidas, já foram 10 jogos, ou seja, 40% da meta batida. Bora falar agora sobre o Vasco e as especulações continuam. Depois de Brenner, Ronald, Biel, Pirani, Kaique, a bola da vez, a nova especulação diz respeito a Thiago Mendes, volante de 33 anos de idade, livre no mercado e que negocia com o São Paulo desde julho do ano passado. Thiago Mendes foi sugerido ao Cruz Maltino e, de acordo com o NT Vascaínos, existem negociações avançadas. Não consegui a confirmação dessa notícia nem no Vasco, muito menos com Paulo Pitombeira, representante do atleta. Confesso que me parece estranho o São Paulo alegar que o Thiago Mendes só fecha o pacote por R$1 milhão por mês e o Vasco ter capacidade para tal investimento. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar em relação a reforços vascaínos, queria contar que conversei com um familiar do Pirani, que pertence ao DC United, e essa pessoa admitiu que existem conversas entre o Vasco e o Pirani, a pedido do Fernando Diniz. O volante, o meio-campista, ex-Santos, já trabalhou com o Diniz no próprio Santos e no Fluminense, e seria um pedido do treinador vascaíno. Hora de falar sobre Romarinho e a possibilidade de ele virar reforço do Santos. O Diário do Peixe chegou a afirmar que existem tratativas entre as partes. Romarinho está livre no mercado e eu contei com exclusividade para você na semana passada que o Romarinho cogita, ou melhor,
quer jogar no futebol brasileiro depois de 10 anos no exterior. Ele entende que aos 34 anos de idade chegou a hora de voltar para casa. Mas não parece ser no Santos que essa negociação vai acontecer. Apesar de um suposto entusiasmo do Kleber Xavier, que é o técnico do Santos e ex-auxiliar do Tite, com quem Romarinho fez sucesso, informação que eu tenho de um dirigente importante do Peixe é de que não existem negociações entre as partes. Romarinho quer voltar ao Brasil, mas certamente com um pacote de pelo menos R$1 milhão por mês. Outra informação importante no mundo santista, o Santos está animado, confiante e otimista para a renovação do contrato do Neymar. O anúncio pode acontecer nas próximas horas, no máximo até quinta-feira. Há inclusive uma reunião marcada para essa terça-feira entre o Marcelo Teixeira, o presidente do clube, e o pai do Neymar para sacramentar o acordo. A saideira sobre o Peixe, o Santos recorreu à Corte Arbitral do Esporte em relação a uma cobrança por João Basso. O zagueiro que foi comprado pelo Santos, não houve o pagamento, o clube português que detinha os direitos econômicos do atleta cobra na FIFA R$16 milhões, o Santos foi condenado ao pagamento. E o prazo se encerraria nessa terça-feira. Como não vai fazer o pagamento, o Santos vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Quero te falar agora sobre o caminho do Flamengo no Super Mundial de Clubes. O Flamengo joga contra o Los Angeles FC para cumprir tabela, até porque a primeira colocação está garantida. Mas, bora pensar como é que vai ser o mata-mata do rubro-negro. A tendência é que o adversário do Flamengo, no primeiro mata-mata da fase final da Copa do Mundo de Clubes, tenha o Boca Juniors ou o Benfica. O Flamengo, como líder do seu grupo, pega o segundo colocado do grupo que tem Bayern de Munique, Boca e Benfica. Imagino, é uma suposição minha, que esse adversário possa ser o Boca Juniors. Eu acho que o Boca vai conseguir uma goleada no Auckland e vai se beneficiar de uma vitória do Bayern de Munique contra o Benfica. Diante desse cenário, a gente teria um Flamengo e Boca Juniors reproduzindo o papel de Libertadores no Mundial de Clubes. Mas existe a possibilidade real também de o Benfica conseguir a segunda colocação. Nesse caso, teríamos Flamengo e Benfica. A má notícia para o torcedor rubro-negro vem agora. Se esse primeiro confronto de oitavas é acessível, o fato de o PSG ter terminado como líder do seu grupo fez com que o clube francês viesse para a chave do Flamengo. E nas quartas de final, o adversário rubro-negro deve ser o clube francês, que é o que tudo indica, passará pelo Inter Miami. E aí o Flamengo vai ter uma pedreira das mais complicadas, enfrentando o atual campeão da Liga dos Campeões. Ainda do lado direito da chave, pensando numa semifinal, muitas indefinições. A gente precisa entender quem fica em primeiro no grupo do Dortmund contra o Fluminense. Tem também a questão envolvendo o Real Madrid e Manchester City ou o Juventus, mas não dá para imaginar vida fácil para o Flamengo no Campeonato Mundial de Clubes. Para completar, contar que Thomas Partey, volante do Arsenal, postou foto treinando com a camisa do rubro-negro. O jogador de Gana, que pertence ao Arsenal, foi presenteado pelo Jorginho com uma camisa do Fla. A saideira rubro-negro, o Flamengo acertou a venda de Felipe Lima, atacante do Sub-20, para o Alverca de Portugal. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira, foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vaidbet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linot. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais.
A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha, até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota, que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Sobre São Paulo e Água Santa, também de acordo com esse relatório policial, o Água Santa tem muito envolvimento com o crime organizado. Pessoas do crime organizado estariam à frente do clube de Diadema, cidade vizinha a São Paulo. Essa é uma especulação que existe por aqui há bastante tempo, mas agora pela primeira vez a polícia coloca isso de forma oficial. Sobre o São Paulo é importante esclarecer, tá? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas investigações. Não há nenhuma suspeita contra o São Paulo. O que a polícia apurou é que há um negócio envolvendo um jogador que passou pelo São Paulo com ligação com a UJ. A polícia assegura que não tem nada contra o tricolor. Esse jogador é o Juan, que pertencia à União Barbarense. O São Paulo se defende afirmando que não tinha a mínima noção de que a contratação do Juan poderia ter qualquer ramificação com o crime organizado. A polícia confirma a versão do São Paulo e não coloca o São Paulo como suspeito. Apenas houve o destaque de que um atleta que defendeu o São Paulo e depois foi negociado com o Southampton, o Juan, tinha um empresário ligado a essas investigações. Matheus Araújo e Murilo são outros dois atletas, esses que pertenceram ao Corinthians, que tinham empresários ligados ao crime organizado, tudo de acordo com a Polícia Civil. Bora falar agora sobre Palmeiras e Botafogo, um clássico dos mais importantes que tem decidido o futebol brasileiro nos últimos anos, será visto nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E essa partida vale 73 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela FIFA à equipe que chegar às quartas de final. Olha que coisa maluca e interessante. Haverá um time brasileiro entre os 8 melhores do mundo. A definição desse confronto entre Palmeiras e Botafogo no Super Mundial se deu depois que o Botafogo perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid à tarde, caindo do primeiro para o segundo lugar do seu grupo, e à noite, quando o Palmeiras empatou em 2-2 contra o Inter Miami. O Palmeiras fez um jogo bem ruim contra a equipe americana de Lionel Messi, time veterano que conseguiu pôr em muitos momentos o Palmeiras em enorme dificuldade. O Inter Miami chegou a abrir 2-0. Mexidas no segundo tempo fizeram com que o Palmeiras melhorasse. As entradas do Alan, do Paulinho e do Maurício resultaram num Palmeiras ao menos mais corajoso e que criou algumas dificuldades para a equipe americana. O primeiro gol do Palmeiras foi marcado pelo Paulinho, o segundo no finalzinho da partida pelo Maurício. E o empate impediu que o Inter Miami ultrapassasse o Verdão. Dessa maneira o Palmeiras ficou em primeiro, o Inter Miami em segundo e teremos um Palmeiras versus Botafogo nas oitavas. Palmeiras que já venceu o Botafogo em 2023, ficando com o título brasileiro. O oposto aconteceu em 2024 e agora o tira-teima numa competição internacional da FIFA. Quero muito o seu prognóstico, a sua projeção. Vai dar Palmeiras ou Botafogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para completar o vídeo, contar que Paulinho, autor do primeiro gol alviverde, revelou, enfim, de forma aberta, que tem sofrido demais com a recuperação da cirurgia pela qual passou na canela. Jogador que, enquanto ainda atleta do Galo, no ano passado, passou por cirurgia. Foi contratado pelo Palmeiras a um custo dos mais altos, demorou 4 meses para voltar, em abril ele volta, mas dá uma olhada na frase do Paulinho. Nitidamente não tenho como estar 100% fisicamente. Só joguei uma partida de titular na temporada.
E esse pós-jogo me custou muito caro, porque sofri bastante dor. Ainda incomoda bastante. A lesão foi bem grave e incomum dentro do futebol. Está sendo bastante difícil para mim, disse o Paulinho. E todas essas declarações reforçam a tese de que o atacante pode precisar passar por uma nova intervenção cirúrgica. O Palmeiras tem um projeto de, no retorno do Super Mundial, submeter o Paulinho a um tratamento exclusivo, que o impedirá de jogar. Se esse tratamento não for suficiente para aliviar as dores, a tendência é que o Paulinho precise de outra cirurgia. E a primeira coisa que me vem à mente foi a frase da Leila Pereira no ano passado, assegurando que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. O Palmeiras não só contratou um jogador machucado, mas que havia passado por cirurgia e que pode precisar de outra intervenção cirúrgica. Só para completar, ao menos o Paulinho se sentiu aliviado com o gol, abre aspas para ele. Fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma a buscar o resultado e a classificação, fecha aspas. O que você pensa sobre o caso Paulinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com mais notícias. Tchau!